Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor. Louvamos a Deus pela tecnologia, pelo esforço também de todos que contribuem para essas transmissões. Louvamos a Deus pela vida de cada um. Vamos dar continuidade àquilo que estamos trabalhando. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Como nós falamos anteriormente, nós faremos 3 exposições. Na exposição anterior trabalhamos o verso 13 na sua linha A, porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. E agora nós vamos trabalhar a linha B desse mesmo versículo, desse mesmo texto. Acompanhe comigo a leitura do texto, Gálatas 5, 13, a partir da sua linha B. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Meus irmãos, como nós falamos, o intuito do apóstolo Paulo a escrever aos Gálatas, que na verdade é a região da Galácia, a região essa que é a região sul da Galácia, onde constam 4 igrejas. A sua preocupação, o seu intuito, sobretudo, é falar da suficiência de Cristo. E para isso ele vai trabalhar um aspecto de apologético, um aspecto apologético, se utilizando justamente do demonstrativo da lei para mostrar justamente que não há necessidade de práticas da lei cerimonial para os cristãos. Sabemos que esse contexto é discutido também no Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 15. E após Paulo ter então no verso 13 falado justamente deste chamado à liberdade, um ato de Deus, um ato gracioso de Deus que nos liberta da consciência, ele então vem com a linguagem justamente de contraste. Ele sempre vai trabalhar isso na carta. E vejo que agora ele vai nos trazer em relação a isso. Ele então vai dizer nessa linha B que nós lemos, e ele começa justamente assim nessa linha. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui justamente ele está dizendo que esta liberdade de consciência não o isenta justamente de obediência àquilo que é a lei moral. E essa palavra de dar ocasião à carne é justamente de dar uma oportunidade às práticas carnais, porque muitos pensam justamente isso. Ora, se eu sou livre em Cristo, eu posso fazer aquilo que eu quiser, aquilo que eu bem entender. E não é isso. Ser livre em Cristo não é ser livre de Cristo. E lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo é justamente o nosso parâmetro. É para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós nos espelhamos a viver. Então, libertos em Cristo não é ser libertos de Cristo. Essa oportunidade à carne. Antes, servos um dos outros pelo amor. Antes, servos. E o que é interessante é porque é justamente isso. Ele fala de liberdade trazendo a servidão. E a liberdade justamente está também nessa consciência que me permite justamente ter uma consciência de tal forma que eu abdico dos meus direitos em prol do outro. Que eu justamente me privo daquilo que Cristo me libertou em prol do outro. Um exemplo muito claro na palavra de Deus é, por exemplo, quando Paulo vai tratar da circuncisão de Tito e de Timóteo, há uma diferença.
quando a necessidade da circuncisão, e indagam a circuncisão de Tito, Paulo diz que não, porque justamente isso, porque eles queriam aquela circuncisão como um cerimonial, ou seja, uma declaração que havia necessidade desta circuncisão como sendo algo complementar à fé em Cristo. Mas quando chegamos em Timóteo, e Paulo então diz: seja circuncidado, Timóteo, para que ele não seja escândalo, para que ele seja então aceito entre os judeus, para que ele então lhe propalasse o evangelho. E essa circuncisão de Timóteo não é uma circuncisão no qual ele está negando a suficiência em Cristo, mas que ele então está se colocando como alguém que está disposto justamente a propagar o evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele conclui nesta linha B dizendo assim: antes servos um dos outros em amor. E aqui é justamente isso, aqui não é um sentimento, mas aqui é uma ação. Justamente essa ação de abnegação, essa ação de se privar de si mesmo, e nós precisamos ter isso, irmãos, em nossos corações. No tempo em que vivemos, justamente há uma escassez deste sentimento de compaixão, de solidariedade, de abnegação. E nós precisamos exercitar isso em nossas vidas. E a liberdade cristã também nos chama a sermos servos um dos outros, muitas vezes me privando daquilo que é o meu direito, para que o evangelho seja anunciado e glorificado. Que Deus assim nos abençoe e nos faça sempre perseverar na fé em Cristo Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos.